Na Band FM, quem ama não esquece. Traição dói, de qualquer forma. Mas às vezes vem de quem a gente menos pode esperar. De onde a dor é tão grande que fica insuportável, que fica impossível superar. Eu sempre me senti meio sozinha. Meu pai me abandonou quando eu ainda era muito pequena e vivemos só eu e a minha mãe a vida inteira. Como ela tinha que trabalhar bastante, eu acho que eu cresci meio carente de afeto. Não que ela fosse uma mãe ruim, não é isso, mas ela era meio fria, sabe? Eu nunca a culpei porque eu sabia que ela fazia o que era necessário. Mas é que hoje eu vejo como isso me abalou. A falta de atenção e de carinho fizeram de mim uma pessoa meio fechada. Então eu nunca consegui namorar, por exemplo. A verdade é que eu sempre tive muito medo de me envolver e aí acabar sendo abandonado outra vez. Assim como meu pai tinha feito. Só quando eu tinha uns 20 e poucos anos foi que uma pessoa realmente tentou se aproximar de mim. O Roberto era chapeiro numa lanchonete que eu ia sempre almoçar e toda vez ele vinha com uma conversinha pra cima de mim. Eu nunca dava muita bola, mas um dia ele veio conversar sério comigo. Ô, Cláudia, me dá uma chance, vai. Eu não sou tão ruim assim. Olha, eu juro pra você que fora daqui eu não fico com esse cheiro de óleo. Eu garanto. Olha, você é um cara muito bacana, Roberto, mas é que eu sei lá, eu sou bem complicada, sabe? Mas então descomplica. Olha aqui, eu sei que todo mundo fala que é pra gente fazer joguinho, não entregar tudo de bandeja, mas eu não tenho vergonha de dizer pra você, realmente eu tô gostando de você, entendeu? Eu gosto muito de você, mas Então... é que no momento eu não... Sabe, eu não quero me envolver com ninguém, é isso. Oh, meu Deus. Mas olha, eu não vou desistir, viu? Não vou mesmo. Alguma coisa me diz que você vale muito a pena. E ele estava falando sério. Ele realmente não ia desistir. E não desistiu. A partir daquele dia, o Roberto começou a jogar duro na missão de me conquistar. Ele chegou a me mandar flores, bilhetinhos, me mandava até lanche lá no meu trabalho. Eu achava fofo, sim, e confesso que até me amoleceu um pouquinho. Mas quando eu pensava em namorar, eu travava. Eu tinha medo de verdade. Até que um dia ele simplesmente apareceu na porta de casa. E eu quase caí para trás, porque eu nunca tinha passado o meu endereço para ele. Só que o Roberto disse que um homem apaixonado era capaz de fazer qualquer coisa. Eu achei meio abusado aquilo, mas eu confesso que eu gostei sim. Era legal ver um cara de iniciativa. Era legal ver um cara que estava disposto a me conquistar de verdade, sabe? Aquele dia eu até convidei o Roberto para entrar e ele tomou um café da tarde comigo e com a minha mãe. Minha mãe que, aliás, era só elogios para ele. Acredita que ela disse assim, na mesa mesmo, na frente dele, que eu estava sendo uma boba de desperdiçar um partidão como ele? Nossa, eu fiquei roxa de vergonha, roxa. Olha, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado por ter me convidado para passar a tarde aqui, Cláudia. Você descobriu meu endereço, veio até aqui, né? Era o mínimo. Mas você também não tinha obrigação. E olha, eu acho que você deveria ouvir sua mãe. Até ela me aprovou. Até ela falou pra você me dar pelo menos uma chance. Minha mãe deve estar querendo me desencalhar, é só isso, viu? Mas que nada. Ela viu que eu sou o cara certo pra você. É isso. Presta atenção também. Aí eu pensei e cansei de ser covarde. Pela primeira vez, eu vi um cara bacana de verdade interessado em mim. Aliás,
pela primeira vez eu vi alguém que realmente mostrava se importar de verdade comigo. Então eu fiz o que meu coração mandou fazer. Eu dei uma chance para ele. Nós começamos a namorar e o Roberto não me desapontou em nada. Ele me dava tanto carinho que era até difícil de me acostumar. Todos os dias eu acordava já com uma mensagem de bom dia dele. Depois, ele perguntava se eu tinha chegado bem no trabalho. No almoço, fazia questão de me ligar para dar boa tarde, saber como é que estava. E no fim do dia, muitas vezes, ele até ia me buscar para a gente voltar junto para casa. No começo foi estranho, para eu me acostumar com tudo isso. Mas aí quando eu vi que ele era assim mesmo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu gostava tanto, mas tanto do Roberto, que eu tinha até raiva de mim mesma por ter demorado tanto para ficar com ele. Sério. Era incrível, gente, era incrível demais. O nosso relacionamento ainda estava no começo, mas já era bem sério, já era bem intenso. E por isso, ele já ficava praticamente mais tempo na minha casa do que na casa dele mesmo. E nós dormíamos juntos todos os dias. Isso, claro, porque a minha mãe super aprovava e apoiava esse namoro, Tudo era bom demais, muito gostoso mesmo. Quer dizer, bom demais para ser verdade, Não é o que dizem? Depois de uns 2 meses juntos, quando eu já estava completamente apaixonada por ele, eu comecei a notar que o Roberto estava ficando diferente. Ele não deixava de ser atencioso, de me mandar mensagem ou de querer saber de mim. Mas ele passou a ficar cada vez menos tempo em casa. Não queria mais passar a noite lá. E mesmo quando voltava comigo depois do trabalho, ele sempre dava um jeito para não entrar em casa. Eu comecei a ficar muito mal com isso. Será que depois de tudo ele ia se afastar? Será que depois de eu ter feito tanto esforço para não ter medo de um relacionamento, eu ia acabar me dando mal? Não, eu não queria acreditar nisso, não. Não, eu não queria. E por isso eu quis logo tirar essa história limpa com o Roberto. Mas o que ele me falou, eu não podia acreditar naquilo, não. Cláudia, eu não sei nem como agir, eu não sei nem como fazer, mas é verdade. Eu não queria te falar isso. Eu sei que vocês só têm uma outra, mas não, é verdade. Não, você tá mesmo me dizendo isso? Você tá mesmo querendo que eu acredite que... Não, pelo amor de Deus, Roberto. Você teria milhões de coisas pra falar se quiser terminar comigo, mas... Isso não, isso... Eu nunca terminaria com você, Cláudia. Eu te amo e eu sou louco por você. Aliás, se eu não falei antes, foi justamente porque eu não queria te ver sofrer. Por que eu inventaria uma coisa dessas? Não faz sentido algum. Eu sei, é horrível, mas é verdade. A sua mãe tá dando em cima de mim, é verdade. Eu fiquei tão chocada. Eu não conseguia nem falar nada. De tudo que ele podia me falar, essa era a mais baixa de todas as frases que eu poderia ouvir. Nunca que eu ia cair num papinho furado desses, nunca. Era tão irreal, tão moleque da parte dele. Peraí, falar da minha mãe, minha própria mãe. Que absurdo. Pra mim era muito claro que ele não me queria mais, que ele estava me evitando. E deu logo uma desculpa esfarrapada como essa. Eu não queria ficar mais nem um minuto ali olhando pra cara dele, eu sabia. Sabia que ia dar errado. Eu não sei nem por que eu fui me enganar, por que eu fui tentar. Eu mesma me iludi. Mesmo o Roberto tentando me segurar, eu fui embora. Pedi pra ele nunca mais me procurar, porque eu só queria esquecer que ele tinha existido, só isso. Quando eu cheguei em casa e a minha mãe viu o meu estado, ela ficou toda preocupada, perguntando o que é que tinha acontecido, e eu falei. Eu falei tudo. Claro que ela ficou abismada com aquela história. Quem é que não ficaria, não é?
A gente nunca tinha sido muito apegada uma à outra, mas ela era minha mãe. E naquele momento difícil, ela estava ali para mim. Me abraçou, me apoiou, até pediu perdão por ter incentivado tanto aquele relacionamento. Eu passei a noite inteira chorando. Mas no meio do choro, alguma coisa começou a me incomodar demais. Eu já estava com a cabeça mais fria, eu estava menos nervosa e eu lembrava dos momentos que eu tinha passado com o Roberto, de tudo que a gente tinha vivido juntos, do que ele me falava e principalmente das atitudes dele. Alguma coisa não estava encaixando. Alguma coisa cheirava mal naquela história. Eu não queria enxergar a verdade que estava ali diante dos meus olhos, meu Deus, eu não queria. E essa é que era a verdade. O dia amanheceu me trazendo luz, literalmente luz. Uma luz que também trazia uma verdade difícil de entender, difícil de digerir, mas era a única possível. Eu encaro aquilo como um presente de Deus, é isso, um presente de Deus. Foi Ele quem sussurrou no meu ouvido, foi Ele quem me abriu os olhos. Foi Deus que me mostrou a verdade para o meu coração, sabe? Eu não precisava sequer de provas, né? Eu sabia que o Roberto não estava mentindo. É duro demais admitir uma coisa dessas. Mas ele em poucos meses tinha demonstrado muito mais amor por mim que a minha mãe em 20 anos. Eu estava tão certa de que eu não merecia ser amada, que eu não podia ser amada, que eu acreditei. Aliás, eu quase acreditei nisso para valer, e aí eu quase pus tudo a perder. Mas não. Não é verdade. Eu podia sim ser amada. Claro que eu podia. Mesmo que não fosse pela minha mãe. Eu levantei aquele dia e eu nem olhei na cara da minha mãe. Ela não era o mais importante naquele momento. O mais importante era encontrar logo o Roberto e falar com todas as letras, por mais maluco que fosse, que eu acreditava nele. A gente se abraçou, chorou muito e ele não parava de agradecer por eu estar ali. Às vezes tudo que a gente precisa, né, é só ouvir o nosso coração, é só ouvir a emoção. Eu me mudei para a casa do Roberto naquele mesmo dia. E, sinceramente, a minha mãe nem brigou. Ela nem tentou me fazer ficar. Ela nem teve a decência de tentar argumentar. E aquilo foi sim uma confissão para mim. Afinal, quem cala consente. Eu já tive muita raiva, muito ódio, muito nojo dela. Mas hoje eu tenho é pena. Pena porque, ao contrário de mim, ela realmente não sabe o que é o amor. Ela não conheceu o amor. Eu nunca vou entender o porquê. Mas eu sei também que ela nunca vai conhecer. Já eu sou eternamente grata a Deus por ter colocado no meu caminho um homem como o Roberto, que me prova, não com palavras, viu? Mas com atitudes, com o dia a dia, o quanto ele me ama. Eu não conheço ninguém além de mim que pode dizer que passou pelo que eu passei. Eu não conheço ninguém que foi traída pela própria mãe, mas está tudo bem. No fim das contas, eu perdi uma mãe, mas eu ganhei um amor para toda a vida. E a certeza de que eu nunca mais vou me sentir sozinha.